Olá, seja bem-vindo a mais um programa Cristo para Todos. É muito bom ter você com a gente. No programa de hoje, o pastor Ismar continua falando sobre o tema oração no quadro Fundamentos. O pastor Reinaldo Litt quer trazer a você uma importante reflexão, uma mensagem sobre o culto que agrada a Deus. E no Estúdio L nós vamos conversar com Abner Campos, ele que é regente e pesquisador em inologia e vai falar com a gente sobre o papel do inário no canto congregacional. Não sai daí porque a gente quer ser uma boa companhia para você. Olá, tudo bem? O assunto de hoje é importantíssimo. O assunto de hoje é a oração. Numa época em que temos muitos meios de comunicação, você pode pensar, você mesmo, em quantos meios de comunicação você usa por dia. Talvez você use o WhatsApp com o celular, ligações, enfim, você pode usar e-mail, hoje as muitas redes sociais, o Facebook, que é uma grande mania, e ainda deverá pensar nos meios de comunicação mais tradicional que você usa, talvez um jornal, o rádio, a televisão. Enfim, são muitos os tipos. E com isso eu quero obviamente lembrar que a oração é um meio de comunicação especial por causa do destinatário, porque é uma conversa com Deus. Hoje em dia, dá para notar que as pessoas tentam tornar-se acessíveis, divulgam seus telefones, colocam diferentes operadoras. E aí está a importância desse nosso destinatário. Deus se faz acessível, coloca os ouvidos atentos à oração. E por isso nós devemos orar. É da vontade de Deus que nós nos comuniquemos com Ele. Ele promete nos atender. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 50, versículo 15. Assim nós também temos outras promessas. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Mateus capítulo 7, versículo 7. E nós temos muitas necessidades e devemos buscar e colocar elas diante do nosso Deus. Agora, se a gente pega aí nas comunicações que nós fazemos diariamente, por exemplo, um telefone, e queremos ligar para alguém e talvez discamos errado, digitamos errado um número, não conseguiremos falar com aquele com quem queremos. No e-mail, por exemplo, se a gente coloca uma letrinha errada, não vai dar certo. Assim devemos também pensar, a partir da Escritura, qual é o endereço certo? Qual é o destinatário certo? A quem devemos orar? E a resposta, um tanto quanto óbvia, pelas Sagradas Escrituras é unicamente a Deus, o nosso Salvador. Muitas orações são dirigidas a criaturas, muitos buscam forças em energias, em objetos, em santos, por exemplo. Aliás, é muito comum dirigir orações aos santos apóstolos, e é por isso que, com base na Escritura, quero mencionar como reagiram alguns apóstolos diante disso. Por exemplo, o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele teve uma situação junto com um homem chamado Cornélio, onde esse homem ficou deslumbrado com a ação do apóstolo e caiu de joelhos perante ele e queria adorá-lo. E Pedro prontamente diz: levanta, eu sou apenas um homem como tu, adore a Deus. Semelhantemente, ali um pouco adiante, em Atos capítulo 14, nós temos Paulo e Barnabé, na cidade de Listra e Derbe, onde também eles realizaram uma grande obra de Deus. E as pessoas daquele lugar ficaram impressionadas e queriam render culto a estes apóstolos. E eles, desesperados, rasgaram as vestes e disseram: é justamente isso que estamos ensinando, para que vocês adorem a Deus, o Criador. Nós somos criaturas como vocês. Lá no livro de Apocalipse, Apocalipse quer dizer revelação. Deus entregou uma revelação ao apóstolo João, através de um anjo. E João ficou tão impressionado com este ser celestial
que ele cai de joelhos perante este anjo para adorá-lo. E este anjo, veja, um ser celestial, prontamente diz: levante-se, eu sou apenas um servo de Deus, como você e os outros apóstolos, como você e os outros profetas, ele diz assim. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 22, versículo 8 e 9. Portanto, fica muito claro, por meio dos apóstolos e até dos anjos, seres celestiais, que o destinatário dessa comunicação, que é a oração, é unicamente o nosso Deus. Aliás, o Senhor Jesus disse claramente lá em Mateus capítulo 4, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Talvez de maneira mais intensa nós temos, especialmente no nosso país, as orações dirigidas a Maria. E nós colocamos assim, também por meio da Escritura, nosso fundamento de fé cristã, uma passagem, por exemplo, ali em João 2, aquela história muito conhecida em que Jesus transforma a água em vinho numa festa de casamento. Ali tem uma intervenção da mãe de Jesus, a bem-aventurada e sempre respeitada Maria. Mas o que acontece ali? João 2, versículo 5, nós lemos assim que a Maria falou com os servos do casamento e disse: fazei tudo o que ele mandar. Ele quem? Jesus. Ou seja, a Maria apontou para Jesus, disse: é com Jesus. Assim também toda a Sagrada Escritura aponta para Jesus como único e suficiente Salvador e, mais do que isso, como o único intermediário entre Deus e os homens. O livro de Hebreus mostra muito bem isso, Jesus como o grande sacerdote. 1 Timóteo também nos diz que ele é esse único intermediário. Aliás, é por isso que nós cristãos oramos em nome de Jesus. Muito bem, aí está a resposta. A quem devemos orar? Única e exclusivamente ao nosso Deus triuno. Mas não esqueça, se nós nos dirigimos a Ele muito antes, é Ele quem vem a nós, é Ele quem se dirige a nós. E é o seu amor, a sua graça que vem até a nós que deve nos motivar muito, muito a procurar livre e abertamente essa comunicação, a oração com o nosso Pai do céu. Viva sempre em Jesus esse intermediário e pratique muito essa bênção, essa grande comunicação que é a oração. Até mais! Olá, seja bem-vindo ao programa Estúdio L. No Estúdio L queremos falar sobre música, do contemporâneo ao erudito, do clássico ao popular. E no programa de hoje nós estamos aqui com Abner Campos, que é regente de coral, é pesquisador em música e vai conversar conosco sobre inário. E a gente quer perguntar para o Abner hoje o inário. Eu tenho um inário luterano em minhas mãos. Abner, o inário tem futuro? Qual o papel do inário no futuro do canto e da música na igreja? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Thiago. O inário tem futuro sim, porque enquanto a igreja cantar, a gente vai ter um inário para servir de recurso para essa comunidade. Eu acho que o inário é importante para fomentar o canto congregacional dentro das nossas comunidades. E por que a gente tem a ideia de que o inário é uma chatice, é uma coisa do passado, é uma coisa difícil de se utilizar? Por que esse senso comum nas igrejas, principalmente históricas hoje, por que as pessoas pensam isso de uma coisa tão importante e tão valiosa como o inário, Abner? É importante que a gente tenha em mente de que o hino que hoje é considerado tradicional e antigo, na sua época era um hino contemporâneo. Então a gente tem que trabalhar o hino de acordo com a sua concepção. Então acho que às vezes a gente tem uma visão de que um hino é chato porque a gente executa esse hino de uma maneira não apropriada para sua concepção. Um exemplo é o Exultantes Te Adoramos, que é um hino que foi feito de exultação, de júbilo, de alegria e que muitas vezes é executado de uma maneira muito contida. Parece um funeral, né? Parece um funeral. E aí a gente desloca a concepção daquele hino. E com isso torna tudo uma chatice.
Pensando no inário propriamente dito, como é que você descreveria o que é que o inário tem que ter? Talvez 2 ou 3 pontos. O que é que o inário tem que ser para ser um inário e para ser valioso e importante para o canto congregacional na igreja? Bom, o primeiro ponto é que o inário seja teologicamente correto e contextualizado para a sua denominação. No nosso caso, Igreja Luterana, então tem que ser uma teologia luterana concisa. Em segundo ponto, que ele contenha informações importantes sobre as músicas, sobre os textos, sobre as traduções, e que contextualize quem está utilizando este inário com relação ao período histórico em que os hinos foram compostos. E em terceiro, que sirva como um meio de educação musical. Ou seja, a partir do inário, com melodias ou 4 vozes, a gente possa fomentar o desenvolvimento da música dentro das nossas comunidades. Pensando no futuro da igreja, pensando no uso no século XXI, em termos de Brasil, a gente vê que a cultura musical ela deixa bastante a desejar. Enfim, hoje poucas escolas públicas têm a iniciação musical, enfim. E aí vem o desafio do século XXI, e por isso eu lhe pergunto no programa de hoje, como fazer para utilizar o inário, um instrumento tão valioso, com tanta riqueza teológica, riqueza musical, numa cultura tão defasada e tão básica como é a cultura musical brasileira? É importante que a igreja fomente pessoas para ensinar as comunidades a utilizarem os inários. Muitas das vezes, esse serviço musical é dado a pessoas voluntárias, e os voluntários são muito importantes. Só que assim como um pastor é importante para transmitir de uma maneira clara a teologia para o público, é importante que as igrejas tenham pessoas que trabalhem com a música com a finalidade de educar as comunidades. Legal. E por último, Abner, uma informação para os nossos telespectadores. Você foi contratado pela Igreja Luterana para a revitalização do nosso inário, para adequação para outros instrumentos, arranjos. Queria que você, então, trouxesse essa boa nova aí, que em breve será relançado o inário de uma forma contextualizada e contemporânea, não é mesmo? Sim, a editora Concórdia entrou em contato comigo, cuja finalidade era fazer com que o inário, aquele antigo inário para organistas, tivesse uma versão digital no computador, que até então eles precisavam fazer cópias daquele material que era em papel. O que a gente fez? No processo de editoração das músicas, a gente percebeu que existiam algumas falhas com relação aos direitos autorais e às informações autorais contidas naquele inário. A gente foi atrás e a gente vai revitalizar essas informações a partir de pesquisas atuais, com os meios que a gente encontra na internet, inclusive uma plataforma que a gente encontra lá nos Estados Unidos, hymnary.org, que traz essas informações mais contextualizadas e precisas. O inário vai estar a 4 vozes. O novo layout foi pensado de maneira a facilitar a utilização tanto para a congregação quanto para os seus músicos, seja eles pessoas que tocam violão ou outros instrumentos harmônicos, bem como o tradicional piano ou então órgão. Então todos os hinos vão vir com uma cifragem. As tonalidades foram adequadas ao canto congregacional, então nós não vamos ter mais hinos com notas muito agudas. Inclusive, para facilitar a execução no violão, nós tivemos que adequar algumas tonalidades para facilitar, então, que o violão acompanhe junto com o órgão. E, além disso, pode ser utilizado pelos coros, já que vai vir com a versão a 4 vozes. Legal, Abner. Olha, muito obrigado. Obrigado pelas informações. Deus continue abençoando o seu trabalho. E este foi mais um Estúdio L, hoje falando desse aqui, do inário luterano, riquíssimo para o trabalho da igreja. E como o Abner adiantou, vem novidades por aí. Um grande abraço e até o próximo Estúdio L. Olá. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Assim, o salmista Davi começa o seu salmo de adoração a Deus, que na Bíblia recebe o número 138. E na sequência, ele relaciona os motivos que o levam a render graças ao Senhor. E ele cita especificamente 5. Primeiro, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Segundo, porque no dia em que eu clamei,
tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Terceiro, porque o Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Quarto, porque se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. E quinto, porque a tua misericórdia dura para sempre. Este salmo, escrito por inspiração do Espírito Santo, ele expressa essa experiência pessoal do rei Davi com o seu Deus. É o retrato de uma vida de confiança nas promessas do Deus Altíssimo. Hinos, salmos e orações são ingredientes muito importantes no culto de um cristão, tanto no culto particular como também no culto público. Contudo, também precisamos lembrar que o culto a Deus não se limita a templos, a hinos, a salmos ou a orações. Por exemplo, reconhecer que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e Salvador da humanidade é um verdadeiro culto que agrada a Deus. Outro exemplo, oferecer a nossa vida, os nossos dons, tudo que somos e temos, a serviço de Deus, é um verdadeiro culto que agrada a Deus. Nós temos essas orientações na Bíblia, mais especificamente no livro de Romanos, capítulos 11 e capítulo 12. No capítulo 11, nós podemos ler: todas as coisas foram criadas por Deus, e tudo que existe foi feito por Ele e existe para Ele. Observem esse reconhecimento de que Deus é o Criador de todas as coisas e de que todas as coisas existem por intermédio dele e para ele, é um culto que agrada a Deus. E lendo o primeiro verso do capítulo 12 do livro de Romanos, nós vamos entender melhor a amplitude do culto cristão. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer ao vosso Deus. E na sequência do capítulo 12, mais especificamente nos versos 6 a 8, nós temos os detalhes desta adoração que Deus espera receber de todos os seus filhos. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Vejam o seguinte: se o dom que recebemos é o dom de anunciar a palavra de Deus, então façamos isso de acordo com a fé que temos. Se o dom que recebemos é o dom de servir, então devemos servir. Se o dom que recebemos é o dom de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isto com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com cuidado. E, finalmente, quem ajuda os outros, que faça isto com generosidade. Observem que estas são manifestações de culto que vão além de templos, que vão além de hinos, salmos e orações, mas que são manifestações de culto que fazem parte do cotidiano de cada cristão. Por isso, a minha conclusão e o meu apelo neste momento é o seguinte, na verdade, uma súplica ao nosso Deus. Que Deus faça brotar em nossos corações e em nossas vidas muitas manifestações de culto, através de hinos, salmos e orações. Mas, sobretudo, que Deus faça brotar em nossas vidas atitudes diárias, atitudes de amor, que são verdadeiras manifestações de culto a Deus. Pensem nisso. Até o próximo programa. Legal, que bom que você esteve conosco em mais um programa Cristo para Todos. Aqui está o nosso canal no YouTube, caso você queira assistir novamente esse programa, perder algum pedaço, ou quer ter acesso a outros programas Cristo para Todos. Um grande abraço, Deus te abençoe e até a próxima!